E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Novo Éon. Eu sou o Vanberto Rossi e o tema que nós vamos tratar hoje é: quais são as leis que regem a encarnação na Terra? Vamos lá! Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, que está bem interessante, você já sabe, né? Dá aquela forcinha com o nosso trabalho. Então, curte o nosso vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para vocês receberem conteúdo novo toda semana, toda quinta-feira. Tudo bem? Então vamos lá, né? Tema de hoje: quais são as leis que regem a encarnação na Terra? É muito importante, gente, que fique claro que o que eu vou falar aqui é fruto de alguns anos, né, de trabalho mediúnico, de outros tantos aí de estudos que eu sempre venho fazendo, já há quase mais de 10 anos que eu venho estudando as linhas do ocultismo, do esoterismo, como o tarô, a astrologia, um pouco de numerologia. Então, assim, isso que eu vou passar aqui para vocês é fruto de todo esse estudo, né? Eu trabalhei durante algum tempo como médium, né? Então eu sou médium como missão aqui na Terra, né? Uma das minhas missões aqui é o trabalho mediúnico. Então, o que eu vou revelar aqui para vocês, em termos de leis, é o que a espiritualidade, os meus guias espirituais, me revelaram durante todo esse processo de trabalho espiritual que iniciou no início dos anos 2010, tá bom? Bem, as minhas espiritualidades, eu vou revelar algumas aqui para vocês, né? O meu caboclo de cabeceira, que é o Senhor Sete Pedreiras. Aprendi muito com ele no trabalho espiritual, na Casa Espiritualista Essência da Luz, que eu e mais um grupo de médiums, nós, desde 2019, a gente vem trabalhando. Eu tenho também o Senhor Beuzebu, que é, sim, o primeiro general de Lúcifer, trabalha comigo e que me revela bastante coisa, me revelou bastante coisa. E tenho também trabalho com algumas espiritualidades de outras linhagens que não são aqui nem do que nós poderíamos chamar de cristianismo e nem das religiões afro-brasileiras, como no caso a Umbanda, por exemplo, ou o Candomblé. Eu trabalho também com a linhagem da Grécia Antiga. E o meu pai de cabeça, né? O meu pai de espiritual, vamos colocar assim. Meu pai astrológico, na verdade, porque eu sou sagitariano, nascido na quinta-feira, que é dia de Júpiter. Então, e quando eu nasci, o planeta Júpiter estava em Sagitário. Ou seja, eu sou meio que assim, né, filho de Zeus, vamos colocar assim, né? Eu gosto sempre de colocar assim. E essa espiritualidade, Zeus, também está sempre comigo, me faz muitas revelações, né? Traz muito conhecimento, traz muita força para minha espiritualidade. Então, esse compilado, porque eu vou falar assim de algumas, eu não vou falar de todas, porque para falar a verdade, né? E aqui sou eu exercitando a minha humildade, o que é bem difícil para um sagitariano, é que eu não sei quais são todas as leis que regem a nossa encarnação na Terra. Me foram reveladas algumas, que são essas que eu vou passar para vocês. Então, na primeira parte do nosso bate-papo, eu vou conversar sobre algumas das leis que regem a encarnação na Terra. Na segunda parte do nosso bate-papo, aí a gente vai tentar conversar sobre como utilizar esse conhecimento para a gente poder aí aprimorar, dar um up, né, dar uma agilizada na nossa vida aqui no planeta Terra. Vamos lá então? Então vamos nessa. Bom, a primeira lei que nós vamos conversar não é outra, eu creio que vocês aí que estão acompanhando, que estão sintonizando aqui já comigo nesse vídeo, já devem ter pensado, é a lei do karma, né? Então, o que significa a lei do karma? Por que a gente encarna sob a lei do karma? Então, antes de mais nada, o que é a lei do karma? É a lei que nos coloca na roda de Sansara. Lembra da roda de Sansara que a gente conversou no vídeo passado? Se você não lembra ou se você não viu, vai lá no nosso canal Novo Éon, lá no YouTube, e pega o vídeo da semana passada, onde a gente fala da roda de Sansara. A roda de Sansara, ela trabalha com uma existência kármica. O que é uma existência kármica? É aquela em que a gente tem a todo momento tomar decisões, agir. E essa ação, inevitavelmente,
vai levar a uma reação. Sem contar que tem a questão do karma que a gente traz acumulado de vidas passadas. Porque geralmente numa encarnação, como no planeta Terra, que até 2019, segundo a revelação do nosso querido Chico Xavier, era um planeta de expiação, isto é, era um planeta onde a gente vinha para pagar pelos pecados, e a partir de 2019 ele vai se tornar, aí nos próximos 3.000, 3.500 anos, que é o período da Era de Aquário, um planeta de regeneração. Então, a lei do karma, ela nos coloca nessa existência em que a gente tem que tomar decisões. E isso pode acarretar que a gente tenha que resolver problemas deixados inacabados de outras vidas. Então, a primeira lei que a gente precisa saber que rege a nossa encarnação aqui na Terra é a lei do karma. Tomar decisões, essas decisões vão trazer consequências e também resolver problemas de vidas passadas. A segunda lei que a gente pode pensar que rege a nossa encarnação aqui na Terra não é outra senão a lei da ignorância. Então, todos nós, ao nascermos, nós somos assim cobertos, a nossa mente, a nossa consciência, e por que não dizer o nosso espírito, é coberto por um véu de esquecimento, e a gente não lembra absolutamente de nada, nem das vidas passadas, o que dificulta, né, a questão da gente resolver os karmas de vidas passadas, e também tira da gente a capacidade da gente entender a nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. De fato, nós não somos matéria. A matéria, ela é algo próprio deste planeta. Porque este planeta, a concepção do planeta Terra, pelas espiritualidades que criaram este mundo maravilhoso para a gente vir passar as nossas experiências kármicas, carnais, de encarnação, existenciais, conceberam que fosse dessa maneira. Então, um planeta material. E é importante a gente dizer, né, que desde o ponto de vista esotérico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista espírita, a existência na matéria densa, que é essa que a gente vive, a matéria que a gente pega, que a gente toca, né? A gente tem um corpo que é feito de matéria, a gente tem uma casa que é feita de matéria, a gente vê outras pessoas que são feitas de matéria também, são coisas palpáveis. E o que nos liga a essa existência material são os nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Então parece que é meio que uma corrente de prisão, né, que nos coloca nessa existência. É de fato, eu usei o termo corrente porque é para nos acorrentar aqui, para que a gente não possa sair. Lembrando que esse é um conhecimento, né, agora estou entrando também um pouco da revelação das minhas espiritualidades. Esse é um conhecimento que é muito difícil da gente entender, mas ao encarnar somos nós que escolhemos vir aqui, gente. Não é nenhuma imposição, não há imposições no mundo espiritual. Não há imposições assim, falar, olha, não, você tem que ir lá, tem que fazer, senão você vai se ferrar, senão você não vai conseguir evoluir, senão... Né? Então, não existe nada disso. Somos nós que escolhemos viver a experiência. Por quê? Porque enquanto espírito, a gente entende que esta experiência aqui ela vai ser importante para nós. Então, é uma decisão, antes de mais nada, individual. Claro que a gente tem um grupo de espiritualidades que nos acompanha, nos orienta, que a gente pode chamar aí de anjo da guarda, de espírito guia, de estrela guia. Não importa qual é a vertente religiosa que você siga ou que você esteja aí se sintonizando, né? Mas você precisa saber que cada um de nós escolheu estar aqui. Então, para que serve a lei da ignorância? Para a gente treinar humildade, né? Que quando a gente é espírito, a gente é praticamente energia pura. Então, energia pura, ela atravessa, vamos lembrar das ondas eletromagnéticas, elas atravessam a matéria. Então, quando a gente está obrigado, pela nossa própria decisão em primeiro lugar, de estar acorrentado no plano material, isso gera uma angústia muito grande para o nosso espírito que a gente sente e muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Mas a lei da ignorância, ela serve para treinar a nossa humildade, para fazer da gente pessoas mais sensíveis ao que é o sofrimento. E a existência da matéria é o melhor lugar para a gente fazer isso. A terceira lei que eu acabei de sinalizar para vocês
é a lei do esquecimento. Então a gente não se lembra de absolutamente nada de por onde a gente passou, de por onde a gente foi, por onde nós andamos nesse universo maravilhoso que hoje em dia, né, há sinais bem claros de que não é exatamente um universo, e sim um multiverso. Em algum momento nós vamos tratar do multiverso aqui no nosso canal. E o objetivo da lei do esquecimento é meio que resetar a nossa consciência para que a gente não se lembre do que a gente fez na nossa existência passada e possa ter uma nova chance. As espiritualidades, quando fizeram essas revelações para mim, me disseram que isso tem um objetivo muito simples, que é exatamente permitir que a gente tenha uma nova chance. Vamos pegar o seguinte exemplo. Imagina que numa outra existência, pode ser aqui, pode ser um outro planeta, onde for, você foi um rei ou uma rainha. Só que sendo o rei ou uma rainha, você cometeu um crime hediondo, terrível, tipo mandou aí executar 500 pessoas, né, a sangue frio ali, degolada, ou mandou torturar em praça pública, não importa. Quando você encarna nessa existência, você já pensou se você lembrasse disso? Você já pensou se isso tivesse ali na tua consciência martelando, né, te assombrando? Será que você ia conseguir aproveitar tudo que a encarnação aqui no planeta Terra pode oferecer? Muito provavelmente não. Então, a lei do esquecimento, o véu do esquecimento que cai sobre a nossa mente, a nossa consciência, ao encarnarmos aqui no planeta Terra, é uma misericórdia da espiritualidade. Pode chamar aí do que você quiser, né? De divindade, de Deus, de Buda, de Brahma, de Odin, não importa, né? Zeus, por que não? Não importa qual divindade criadora. A lei é clara. Quando você encarna, você deve se esquecer tudo o que você vivenciou na sua existência. A quarta lei que a gente vai conversar hoje, da nossa encarnação, que rege a nossa encarnação aqui no planeta Terra, é a lei do sofrimento. Aí você pega e vira para mim e fala, porra, Humberto, só tá piorando. Não vamos pensar, gente, em termos de ser bom ou ruim. Vamos tentar expandir um pouco a consciência, vamos tentar amadurecer um pouco a nossa mente e tentar pensar assim, esquece bem e mal. Só existe a experiência. Então é muito importante que a gente tenha essa visão, porque senão a gente só fica naquela, ai, tudo acontece comigo, eu sofro, né? Deus não tem pena de mim, né? Eu rezo, não acontece. E quando na verdade, talvez o que a gente chama de sofrimento faça parte daquilo que nós decidimos vir fazer aqui. E que isso vai, de alguma maneira, ser importante para o nosso próprio desenvolvimento. Eu não gosto do termo desenvolvimento, eu gosto do termo transformação. A nossa transformação espiritual. Então, sofrer aqui neste mundo faz parte do jogo. Como o próprio Buda Siddhartha Gautama reconheceu em uma das suas 4 nobres verdades. A primeira delas, inclusive, a primeira constatação do Buda Siddhartha Gautama. O sofrimento existe, mas, atenção, ele não é impossível de ser transcendido. A gente pode ir além do sofrimento. Só que para isso, a gente precisa se conectar com o nosso Deus interior. Bom, agora há pouco vocês reclamaram, nossa, Vanberto, só piora. Mas vai melhorar um pouquinho. Tudo isso que nós conversamos até agora vai nos levar à quinta lei que nós vamos conversar hoje, que é a lei da finitude. Ufa! Ai, Vanberto, graças a Deus, né? Tudo tem um fim. Sim, gente. Essa é outra das leis que rege a nossa encarnação aqui no planeta Terra. Tudo tem um começo e tudo tem um fim. É a lei da finitude. Então nós estamos presos também, não vamos dizer presos, né? Mas faz parte do jogo da encarnação também a lei da finitude. Então, tudo tem um fim, inclusive o sofrimento. Então, vamos pensar aí, por exemplo, nas etapas do desenvolvimento, né, do ser humano, lá da psicologia. Então, a infância, a adolescência, a idade adulta, a velhice. Todas essas etapas, elas têm um começo e um fim. Então, nada é eterno. Olha que coisa maravilhosa que dá pra gente pensar. Olha que alívio para nossa existência se a gente conseguir olhar por esse ângulo. Tudo tem um fim. O sofrimento tem um fim.
A infância tem um fim, a adolescência tem um fim, a idade adulta, né, a maturidade vai ter um fim, a velhice vai ter um fim, tal qual a nossa vida, que vai nos levar à sexta lei que nós vamos conversar hoje, que rege a nossa encarnação, que é a lei do nascimento e morte. Então, tudo tem um começo, tudo tem um fim. Então, tudo tem um nascimento e tudo tem uma transformação. Olha lá, não é exatamente um fim, porque se você está conectado aqui com o pensamento que eu estou desenvolvendo, você já compreendeu que a morte ela não é um fim. A morte, na verdade, ela é como uma passagem, como um corredor, uma ponte, que a gente pode usar uma alegoria nesse sentido, que vai nos levar daqui para um outro lugar. Então a morte faz parte da vida, tanto quanto o nascimento. Então, o nascer e o morrer fazem parte do jogo da encarnação aqui. E nós estamos nascendo e morrendo a todo momento. Quer ver uma coisa que muita gente não pensa, que acontece assim diariamente e que a gente nem para pensar, que é um nascimento e uma morte? A hora que você acorda, seja de manhã, se você leva uma vida diurna, ou seja mais à noite, se você leva uma vida noturna, então, a hora que você acorda, você nasce para um novo dia. E a hora que você vai se deitar para dormir, é o momento em que você morre. É interessante porque os gregos associavam, né, a morte e o sono em duas divindades irmãs gêmeas. Hipnos, que é o deus do sono, é o deus, na verdade, do adormecer, né, do desligar. E um outro deus, seu irmão gêmeo, chamado Thanatos, que é a morte propriamente dita. Então, olha que interessante, mesmo lá, os nossos ancestrais da cultura grega, que nos deixaram tantas coisas, né? Aliás, eu recomendo a vocês, gente, estudem a cultura grega, estudem os deuses, estudem os mitos. Não se esqueçam, né? Eu não gosto muito de usar o termo mito, porque o que nós chamamos de mito ou mitologia, hoje, no passado, foi religião. Foi uma forma das pessoas se conectarem com a divindade. Então, por isso, eu tenho muito respeito pelas religiões ancestrais de todas as culturas. Eu me identifico mais, até pela minha origem espiritual, com a mitologia ou com a civilização grega, antigas, que explica muita coisa. Inclusive, recomendo a vocês um texto de um grande teórico chamado Jean-Pierre Vernant, que se chama Os Gregos Inventaram Tudo. Leiam esse texto, é maravilhoso. Ele explica muitos dos que nós chamamos arquétipos, que são símbolos ancestrais que nos conectam com uma existência anterior e nos ajudam com o nosso autoconhecimento. Muitos dos arquétipos que a gente tem hoje, né, que a gente vive e que a gente não reconhece por essa vida materialista e, sabe, desenfreada, quase que uma escravidão que a gente não tem como se conectar com isso. A cultura grega, estudar a cultura grega, ajuda. Então, a lei do nascimento e da morte, ela também faz parte do jogo da nossa encarnação. Só que veja, não é só a morte, ou melhor, o nascimento e a morte físicas. Tudo o que a gente faz tem um nascimento e tem uma morte. Pode ser uma experiência. Quantas vezes na nossa vida a gente não começa, por exemplo, um novo trabalho, né, um novo ciclo na nossa vida? A gente desenvolve isso durante um tempo, chega um momento que isso precisa acabar, a gente precisa mudar, por exemplo, de emprego, ir para outra cidade. Então, é uma morte, né? E dá para a gente pensar também que esse ciclo, ele que ocorre meio que ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você nasce, você morre e vice-versa. Ao mesmo tempo que você está nascendo para alguma coisa, é porque você morreu para outra. E vice-versa. Ao mesmo tempo que você morre para uma coisa, é porque você está nascendo para outra. Então isso é maravilhoso. Gente, pensa do ponto de vista libertador. Será que a gente aguentaria uma existência sem precisar morrer aqui na matéria? Pensa sobre isso que eu acho que é interessante a gente ter isso em mente. A outra lei que eu quero conversar aqui com vocês hoje é a lei da atração. E aqui eu vou falar de energias sutis. Portanto, com todo respeito, claro, né, eu sou um cara que respeito a ciência.
eu jamais falo contra ou trabalho contra a ciência, porque a gente não pode ser hipócrita. Mesmo sendo espiritualista, ou mesmo não importa qual seja a sua religião, não seja hipócrita. A ciência, ela é sim um produto do conhecimento humano, da vida, tanto quanto a experiência religiosa. Então não negligencie isso na sua vida. Não seja que nem esses estúpidos tapados que tem aí, né, da terra plana. Gente, pelo amor de Deus, nós temos conhecimento acumulado suficiente para não precisar cair nessas roubadas. Geralmente quem traz esses discursos aí do passado é porque está querendo manipular os outros, então não caia nessa. Não se esqueça da ciência. Então, a física nos explica muito bem através do magnetismo. Então, os opostos se atraem. Polos magnéticos, isso tem que ficar muito claro. Polos magnéticos opostos aqui no planeta Terra, na matéria, e a física é a ciência que explica a matéria. Opostos, polos opostos se atraem como um ímã. Quando eu falo de energias sutis, então quando eu estou falando, por exemplo, de existência, de encarnação, de desencarne, de plano astral, de umbral, essa lei ela não se aplica. Por quê? Quando eu falo de energias sutis, os opostos se opõem e os sintonizados é que se atraem. Então dá até para a gente explicar essa diferença entre o funcionamento da matéria física e da matéria sutil com um experimento da física. Vocês já viram uma torre de líquidos imissíveis? Se você não viu, é muito simples. Dá um busca aí no Google, rapidão, escreve lá, torre de líquidos imissíveis. Você vai encontrar até o canal do Iberê Tenório lá, em que ele faz um vídeo, né, com uma torre dessas. O que é uma torre de líquidos imissíveis? São líquidos, qualquer líquido que a gente tem aqui, só que eles não se misturam. Por quê? Existe uma diferença de densidade na matéria. Então, se não casa a densidade de um líquido com outro, ele não se mistura. Ele se separa automaticamente. No plano espiritual, a gente pode pensar que acontece do mesmo jeito. E no plano material, as energias sutis também atuam, só que de uma maneira um pouco mais coadjuvante. Até porque a gente está numa existência material, então é óbvio, é claro, que a energia densa ela vai se sobressair. Mas isso não quer dizer que as energias sutis, que são aquelas que a gente tem que ter uma sintonia fina, e essa sintonia fina não é outra senão a sintonia com o espírito, a gente tem que ter uma sintonia fina muito aguçada para a gente perceber. Então essas energias sutis, essas energias menos densas, é que vão trabalhar, vão operar nessa lei da atração. Então, se você tem, por exemplo, uma disposição a uma energia negativa, não gosto daquela pessoa, odeio aquela pessoa, vou perseguir aquela pessoa, então você vai atrair para você energias que vão fazer o quê? Se alinhar com essa sua energia. É aí que vem os famosos encostos, por exemplo, que são espíritos já desencarnados, mas que ainda têm uma carga kármica muito grande, que não conseguem, por N motivos, se desvencilhar, superar, né? E quando elas se sintonizam, elas percebem que tem pessoas que estão nessa também, elas se aproximam. Por quê? Porque no plano espiritual não tem alimento, não tem comida, tem energia. E o espírito, como eu falei lá no começo, é pura energia. Então o alimento do espírito é o quê? Energia. Da mesma forma, se eu tenho uma energia mais sutil, mais tranquila, mais leve, uma energia que sintoniza aí coisas mais tranquilas, eu vou atrair isso para mim. Eu vou atrair pessoas e espiritualidades que vão se sintonizar comigo. Uma outra alegoria, ou um outro exemplo que a gente pode usar, são as ondas de rádio. Tem lá AM, amplitude modulada, FM, frequência modulada. Não dá para você sintonizar uma frequência AM com uma sintonia ali de AM. Né? Então você tem AM, são determinadas estações de rádio que vão operar. FM, são determinadas estações de rádio que vão operar, elas não se misturam.
A informação não se cruza. Por quê? Ela já tem um destino de sintonia, vai direto, né? Então essa é mais uma lei que rege a nossa existência carnal, a lei da atração. A penúltima lei que nós vamos trabalhar hoje, que a gente vai trocar essa ideia aqui, é a famosa, na verdade acho que é a mais famosa de todas, que é a lei do retorno. A lei do retorno ela é muito simples de entender. Quem merece recebe, quem deve paga. Quem fez essa revelação para a gente foram as espiritualidades que na Umbanda a gente chama de Exus, que são espíritos assim, que eles trabalham, né, eles operam na matéria mais densa, tanto da existência carnal quanto da existência espiritual, só que eles têm, vamos colocar assim, uma ética que os liga a outras espiritualidades menos densas. Mais ou menos, né? Só para vocês compreenderem. Então foi o Exu que fez essa revelação. Está num livro do Rubens Saraceni, que se chama O Guardião da Meia-Noite. Foi o próprio Guardião da Meia-Noite que trouxe para a gente esse ensinamento maravilhoso. Quem deve, paga. Quem merece, recebe. Ou quem merece, recebe. Quem deve, paga. Então a gente está sujeito a uma espécie de julgamento. Só que a gente tem que entender que quem faz esse julgamento não somos nós enquanto encarnados. Quem faz esse julgamento é a nossa consciência em primeiro lugar. E a nossa consciência, na verdade, ela é o nosso próprio espírito. É que aqui no mundo da matéria a gente não sabe disso. Lembra lá da lei da ignorância, lembra lá da lei do esquecimento. A gente não sabe disso. O máximo que a gente caminhou nesse sentido foi a descoberta do inconsciente pelo Sigmund Freud há mais de 100 anos. Na verdade, nem sei se foi tanto tempo assim, mas foi há bastante tempo. Então ele descobriu o inconsciente. Ou seja, se eu tenho um inconsciente, eu posso chamar isso de várias coisas. Mas o que é esse inconsciente? Ele deu esse nome, talvez, por uma falta de um termo melhor. Não dá para você saber exatamente o que é isso. Então, aqui, eu estou revelando para vocês que foi a revelação das nossas espiritualidades. O que nós chamamos de inconsciente, na verdade, é o consciente espiritual. Então, quando a gente fala em expandir a consciência, por exemplo, é disso que nós estamos falando, expandir a consciência espiritual. Ou seja, você olhar para dentro de si, encontrar o seu Deus interior, e aí você vai encontrar a sua consciência espiritual. Então, essa consciência espiritual, que aqui para nós ela está inconsciente, é o que faz o julgamento das nossas ações em primeiro lugar. Vamos colocar assim, as espiritualidades que acompanham os nossos guardiões, né, que acompanham a nossa encarnação, eles vão dar um referendo. Eles vão referendar, olha, de fato, né, você tem que resolver isso ou não. É o máximo que vai acontecer. Mas quem é o nosso juiz é a gente mesmo, gente. Não é um terceiro. Não é um Deus que vai colocar na balança o que é certo e o que é errado. Sabe por quê? Dá pra gente pensar. Quem é que sabe? Quem é que tem o monopólio do que é certo e o que é errado? Se todo mundo, sem exceção, mesmo os avatares, como Cristo, Jesus, como Paramahansa Yogananda, como Zaratustra, como Sócrates, esses caras que foram avatares da humanidade, mesmo eles nasceram completamente ignorantes da sua natureza espiritual. Eles tiveram um treinamento que os permitiu reconectar com a sua consciência. Agora que você está entendendo como é que funciona. O que significa essa busca pelo autoconhecimento? Ou seja, é você se reconectar com o seu espírito. Então, por que os avatares da humanidade são chamados de avatares, de mestres, de iluminados? Porque eles conseguiram encontrar o seu caminho para onde? Para si mesmos, para o seu próprio espírito. Mas a gente tem que entender que a lei do retorno, ou, né, para usar aí a terminologia da Umbanda, a lei, a grande lei, é essa. Se você merece, você recebe. Se você deve, você paga. Mas quem julga isso? Você mesmo. Bom,
Para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, a última lei, a mais forte de todas e a mais difícil de ser seguida. Porque todas essas outras leis que a gente falou antes, gente, elas tornam a gente, se a gente deixar, se a gente permitir, elas tornam a gente pessoas e espíritos muito embrutecidos, muito densos. Porque tudo isso leva a gente ao apego. A gente se apega a essa existência, ao ponto da gente não querer voltar para o mundo espiritual, da gente investir na imortalidade. Nós estamos vendo aí muitas empresas, muitos cientistas que têm o monopólio do conhecimento querendo descobrir a imortalidade, alguma forma de se manter ancorado aqui na matéria. Gente, a matéria, a existência densa, ela não foi feita para ser eterna. Lembra, tudo tem um começo e um fim. Isso vale para tudo. Vale para a existência humana, vale para a existência animal, vale para a existência vegetal, vale para a existência mineral, vale para as eras astrológicas, vale para os ciclos que a gente vive. Tudo tem um começo e um fim. Então, não faz sentido a gente querer se ancorar aqui na matéria, nesta existência. Porque se ancorar, se acorrentar cada vez mais a essa existência, é a gente se embrutecer, é a gente se tornar cada vez mais densos, acumular cada vez mais karma e ficarmos presos a existências kármicas, não só aqui, porque, como a gente sabe, se tudo tem um fim, este mundo terá um fim algum dia. E se a gente ainda tiver muito karma acumulado, muita densidade acumulada para resolver, nós vamos ter que resolver isso em outro mundo, denso também. É o que está acontecendo com o desencarne em massa que foi provocado desde a pandemia. Não é por acaso, gente, que a pandemia veio. E sem querer aí deixar vocês alarmados, como nós temos muito karma acumulado, inclusive dos nossos ancestrais, é possível que a gente ainda vá viver muitos rigores. Por isso a gente precisa começar o mais rápido possível. Ontem a gente precisa começar. Ontem. É para ontem. A gente precisa começar a levar uma vida menos densa. A gente precisa começar a se libertar da matéria. A gente precisa começar a se libertar da densidade desse mundo, do sofrimento. Qual é o caminho? O mais difícil de todos é a lei do amor. A última lei que rege a nossa existência carnal aqui no planeta Terra que nós vamos conversar hoje. O próprio Cristo deu o seu maior ensinamento numa frase muito simples. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. E hoje, na era de Aquário, a gente já pode atualizar. Ama o próximo, pois ele é você mesmo. O problema é que a gente vê o próximo como um igual, e quando eu digo próximo, lembra que nós já conversamos em outros vídeos. Não estou me referindo só ao outro ser humano. Ao outro ser humano, mas é também o animal, os vegetais, os minerais, o nosso planeta, tudo. Ver como iguais. Ver como iguais vai falar assim, não, que o Vanberto, você está falando que um livro é igual a mim? Não seja idiota, não seja estúpido. Não distorça as palavras daqueles que querem te ajudar. Não, um livro é evidente que não é igual a gente. Tratamento igual não é você achar que um livro, então, né, é um ser humano. Não. É você entender que um livro, ele tem alguma coisa, ele tem conteúdo. Então, respeite o conhecimento do livro. Da mesma forma, um outro ser humano, respeite-o. Da mesma forma, uma outra religião, respeite-a. É isso que a gente, ao fazer, nós estamos colocando em prática a lei do amor, só que de uma maneira muito rudimentar. Aceitar o outro não é amar. E isso é muito difícil para nós humanos. Porque a gente acha que, eu aceito, eu convivo e tal. Ah, não, beleza, estou amando. Não confunda as coisas. A verdade é que nós não sabemos o que é o amor. Por isso que ele é o caminho mais difícil de ser trilhado. Por isso que é a lei mais dura de todos. Porque tem muita gente que acha que é a lei do karma que é mais dura. Não! É a lei do amor. Aprender a amar é muito difícil.
Em primeiro lugar, como ponto de partida, porque a gente não sabe o que é isso. O amor é uma descoberta. E tudo indica que não é uma descoberta somente de uma existência, de uma encarnação. É uma descoberta de toda uma existência, de todo um ciclo existencial que começa lá nas mônadas cósmicas, quando a força criadora dá origem à nossa centelha de luz, que ela vai se densificando até virar um espírito. E depois a matéria, né? Se encarna na matéria. Isso é papo para um outro vídeo. Então, gente, como que a gente pode então usar essas leis? Então, primeira coisa, reflita sobre elas. Não vai sair por aí, né, querendo achar que, não, eu sei tudo. Não. A gente precisa pegar cada uma dessas leis e lembrando de novo, aqui é um compilado. Eu não tenho conhecimento de todas as leis, porque eu, como encarnado, estou na existência densa, eu não sou em nada diferente de vocês, de nenhum outro ser humano, ou de nenhuma outra forma de vida que esteja ancorada aqui. Eu também estou nessa busca, eu também estou nesse aprendizado, como qualquer pessoa, como qualquer outro ser que aqui está. E é exatamente disso que se trata. Talvez o amor, que eu descobri agora, compartilho com vocês, talvez o amor, ele não seja exatamente um sentimento, ele seja um estado de consciência. Ou talvez ele não seja nem um sentimento e nem um estado de consciência, talvez ele seja uma busca, alguma coisa que vai nos levar para algum lugar ou para alguém. Não tem como a gente saber. Como que a gente pode usar isso em nosso benefício? Vamos trilhar o caminho do amor. Existem aí vários indícios. Se você pegar todas as religiões, todos os avatares que por aqui passaram, eles sempre convergem num único sentido. Amar não é desrespeitar, amar não é trair, amar não é sujeitar nem humilhar, amar. Roberto, o que é amar então? Não sei, mas eu acho que a gente já tem um bom ponto de partida. Eu sei o que não é amar. E isso, gente, já é um ensinamento muito valioso, muito precioso. Eu posso não saber o que é exatamente o amor, da mesma forma que eu não sei o que significa a existência aqui, mas eu sei o que não é. Então, o amor não está relacionado com posse. Amar não é possuir o outro. Isso é escravidão. Exclui. Amar não é humilhar o outro. Não é fazer com que o outro se sinta mal, com que o outro se sinta menos do que você. Exclui. Percebeu? Esse é um caminho. E vamos aplicar esse conhecimento a todas as outras leis que nós conversamos hoje aqui. A lei do esquecimento. Olha, eu não sei exatamente o que é, mas eu sei o que não é. A lei do esquecimento não é apagar a memória. A lei do esquecimento é uma misericórdia, para que eu não me lembre de tudo aquilo que eu fiz e que me levou até essa existência, aqui na matéria hoje. Por quê? Dá para a gente pensar o seguinte: se a existência na matéria, a encarnação propriamente dita, ela é a forma mais densa de existir, cara, será que eu fui uma pessoa ou um espírito tão bom assim, tão legal assim, nas minhas outras encarnações, nas minhas outras existências? Será que eu fui levado até este momento da minha existência, um encarnado na matéria densa? Porque eu fui bonzinho, porque eu fui legal, porque eu amei? Então, vamos refletir sobre isso, vamos refletir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos tentar ser mais humilde, vamos tentar nos colocar mais à disposição do outro. Gente, ser humilde não é se deixar humilhar. Estar à disposição do outro não é fazer tudo o que o outro quer. Você está percebendo que tudo tem um porém. E eu acho que se a gente conseguir pelo menos refletir e melhorar algumas atitudes nesses poréns, eu acho que a gente vai conseguir dar grandes passos. Mas não se esqueça, antes de mais nada, eu acho que a lei do amor é aquela que nos conduz diretamente à nossa espiritualidade. Gente, muito legal, que conversa maravilhosa, né?
Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, que isso ajuda muito a nossa divulgação. Faça com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Compartilhe em todas as suas mídias sociais e não se esquece de ativar o sininho para que vocês recebam notificação de conteúdo novo toda semana que a gente coloca aqui. Hoje a gente encerra a nossa conversa por aqui, mas como a gente tem muita coisa para conversar, eu espero vocês no próximo vídeo. Grande beijo para vocês, um abraço e até a próxima!